Olá, professores, tudo bem? Estou aqui mais uma vez procurando dar uma ajuda no processo de atribuição de aulas 2022. É muita novidade, muita coisa acontecendo e informação chegando ao mesmo tempo. Vocês já estão por dentro, parcialmente pelo menos, do novo ensino médio e dos chamados itinerários formativos que passam a incluir novos componentes curriculares no ensino médio. E preocupados que já agora, entre dia 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, já ocorrerão as atribuições de aulas, é muito importante que você saiba o que são os itinerários formativos, procure compreendê-los para pensar, portanto, dentro da sua jornada, quais são seus interesses. E também as disciplinas novas, os novos componentes da expansão da carga horária do ensino médio. Isto é, tanto turmas do período da manhã quanto da noite terão uma expansão da carga horária, aulas a mais em contraturno, e você precisa saber quais são essas aulas e se você pode também tê-las atribuídas em sua jornada. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês de maneira bem simples o que são os itinerários formativos, como são os seus componentes curriculares. Infelizmente vou poder oferecer aqui apenas alguns exemplos para você compreender a natureza dos componentes dentro dessas chamadas unidades curriculares e aprofundamento curricular, são muitos conceitos, e também demonstrar como serão as disciplinas da expansão da carga horária do ensino médio. Eu vou acessar aqui no computador dois arquivos, a matriz curricular do ensino médio e do novo ensino médio e as matrizes das unidades curriculares. Vamos começar aqui observando a matriz do ensino médio e do novo ensino médio, como que ficam as turmas que são ainda do ensino médio tradicional e as turmas que já estão agora no novo ensino médio. Aqui na descrição, a partir de um link, você vai acessar esses dois documentos. É muito importante que você tenha em mãos e saiba como ele está estruturado. Primeiramente, aqui é a matriz curricular do ensino médio para as turmas de terceira série em continuidade. Por quê? As turmas que estarão em 2022 na terceira série do ensino médio pertencem, portanto, ao ensino médio tradicional, não compõem o novo ensino médio. Então você vai observar que a matriz curricular, que é a chamada matriz 1, aqui de ensino médio diurno, traz os componentes curriculares da formação geral básica e também os componentes do Inova, projeto de vida, eletivas e tecnologia, na mesma maneira como você já conhece neste ano, em 2021, e também como foram em 2020. Da mesma forma, o ensino médio noturno, as turmas de terceiro ano do ensino médio de 2022, terão também a configuração semelhante que tiveram em 2020 e 2021, com os mesmos componentes, nas mesmas quantidades de aulas a que você já estava acostumado. Então, a partir agora da matriz 3, você tem o novo ensino médio. E veja só, aqui você tem a quantidade de aulas que a escola vai oferecer em cada componente curricular da formação geral básica, veja só. Então, por exemplo, língua portuguesa terá 5 aulas no primeiro ano do ensino médio, do novo ensino médio, 3 aulas na segunda série do ensino médio e 2 aulas na terceira série do ensino médio. Essa terceira série não será em 2022, ela será apenas em 2023, correto? Em 2022 nós teremos a primeira série do novo ensino médio e teremos já a segunda série já enquadrada no formato do novo ensino médio. Em arte você terá 2 aulas na primeira série do ensino médio e não haverá arte na segunda série do novo ensino médio. Por quê? Você já vai entender que o professor de arte não vai ficar sem aula. Educação física tem na primeira série do novo ensino médio, mas não tem também na segunda série do novo ensino médio, no formato aqui da formação geral básica, tem uma peculiaridade sobre isso. Língua inglesa tem na primeira série e também não aparece na segunda série do novo ensino médio. Matemática, assim como língua portuguesa, tem uma pequena queda aqui, cai de 5 para 3 aulas por semana na segunda série do ensino médio. E os demais componentes permanecem iguais. Biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia, 2 aulas por semana de cada uma dessas disciplinas, tanto na primeira série quanto na segunda série
do ensino médio. E aqui você tem um conceito importante para assimilar. As disciplinas, os componentes do Inova, Projeto de Vida, Eletiva e Tecnologia, fazem parte também dos itinerários formativos. Isso é um conceito que muita gente está assimilando nesse momento. O itinerário formativo inclui as disciplinas, os componentes do Inova. Então veja só, permanecem iguais nas 3 séries do novo ensino médio: Projeto de Vida, 2 aulinhas por semana; Tecnologia, 1 aula por semana; e a eletiva tem uma mudança aqui. Vamos primeiro para a eletiva. Na primeira série do novo ensino médio, a eletiva ela acontece aqui normalmente como estamos acostumados. Na segunda série do ensino médio, você tem aqui uma eletiva, mas veja que ela não está na mesma linha e ela tem aqui 2 asteriscos. O que isso quer dizer? As aulas do componente eletiva 2, que são as eletivas da segunda série do ensino médio, e orientação de estudos e itinerários formativos serão ofertadas conforme opções da expansão da carga horária. O que significa isso? A gente tem, inevitavelmente, que já falar um pouquinho da expansão. A expansão, então, são aulas que são fora do período do turno tradicional do aluno. Se ele estuda de manhã, o contraturno, na parte da tarde. Então, o aluno do ensino médio, do novo ensino médio, terá aulas a mais no contraturno. Então, isso quer dizer que essa eletiva 2, a eletiva da segunda série do novo ensino médio, ela será em contraturno. E aí você precisa saber, na escola onde você trabalha, ou onde você vai trabalhar em 2022, qual que é o formato da expansão optado pela escola. Basicamente, as escolas tinham umas 3 opções de formato de oferta dessa expansão da carga horária. Poderia ser oferta presencial, aulas na escola mesmo, mas aí a escola dependeria de ter salas de aula vazias para que o aluno frequentasse no contraturno. Poucas escolas devem ter feito essa opção, eu imagino. A segunda opção, que a escola ofereceria então a expansão da carga horária pelo CMSP em horários fixos. Então o aluno lá da casa vai assistir a aula do professor pelo aplicativo, as aulas da expansão, essas aulas a mais no contraturno. Então, em horários definidos, o aluno entra no aplicativo e assiste essa aula. E também tendo a opção de que o aluno assista essa aula de maneira assíncrona, ou seja, estão prometendo que o CMSP no ano que vem vai permitir que o professor grave a aula e essa aula ficará disponível ali em algum formato de repositório ou coisa parecida. Então, o aluno pode acompanhar essa aula de maneira assíncrona. E o terceiro formato das aulas de expansão seria de forma de orientação de estudos, né? Ou seja, de estudo dirigido. Algo como funciona o CEJA, ou seja, o aluno vai uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas na escola, tem um horário específico lá para ser atendido pelo professor, ele recebe um conjunto de tarefas, né, de lições ali, leva para casa e depois apresenta. Algumas escolas optaram por esse formato, a grande maioria, eu acredito, pelo menos dentre as que eu conheço, acabou optando pelo formato de atendimento pelo CMSP, porque ele tem um horário fixo ali na semana e também permite ao aluno acompanhar de maneira assíncrona. E você pode estar achando por que razão isso, mas faz sentido se eu pensar no aluno que trabalha no contraturno e não vai poder acompanhar de maneira síncrona, ou seja, no horário da aula, ali pelo aplicativo CMSP. Então, já que eu tive que pincelar um pouquinho aqui sobre a expansão, vamos voltar aqui e entender que essa eletiva na segunda série do ensino médio, ela acontece dentro da expansão, ou seja, de maneira a ser ofertada no contraturno do aluno, remotamente pelo CMSP, presencialmente, se a escola assim optou, ou no formato de estudo dirigido. Converse na sua escola para saber qual será o formato da oferta da expansão da carga horária no novo ensino médio. Orientação de estudos. No primeiro ano do ensino médio, na primeira série do novo ensino médio, não há aulas de orientação de estudos. Na segunda série, há 3 aulas de orientação de estudos. E na terceira série, também há 3 aulas de orientação de estudos. Nós não estamos falando muito de terceira série do novo ensino médio, porque isso vai ser só em 2023. Mas já que estamos aqui, repare que a terceira série do ensino médio tem 2 disciplinas eletivas. Ela tem uma eletiva chamada eletiva 1, que é dentro
do próprio horário de aula convencional e também tem eletiva 2, que é na expansão, ou seja, o aluno lá na terceira série do novo ensino médio em 2023 vai ter duas disciplinas eletivas, uma dentro do horário de aula e outra fora do horário de aula, pelo CMSP ou a depender da opção da escola. O aluno da primeira série do novo ensino médio, ele tem educação física ali incorporada lá em cima, na sua grade horária e na sua formação geral básica. E você se lembra que na segunda série do novo ensino médio não há a educação física dentro da formação geral básica, o mesmo acontece com arte e inglês. Então, vamos lá embaixo na expansão e você descobre que na segunda série do novo ensino médio a educação física será ofertada na expansão no contraturno. Se for então a turma da manhã, a gente está observando aqui a matriz de alunos que estudam de manhã ou à tarde, alunos do diurno. Então, a disciplina de educação física será ofertada na segunda série do novo ensino médio no contraturno presencialmente. Então, a escola tem ali a quadra esportiva, tem um outro espaço para realização de esportes, então será ofertada a disciplina de educação física no contraturno presencialmente. E aí o aluno que trabalha no contraturno, ele estuda de manhã e trabalha, vai ter que conversar na escola sobre a apresentação então do seu atestado de trabalho para obter a dispensa da educação física, que é aquilo que já acontece com os alunos do ensino médio que frequentam o noturno. Você tem essa informação já consigo. Agora, os demais alunos da manhã ou da tarde, a maior parte deles tem condições de vir no contraturno e fazer aula de educação física. Eu imagino que tem condições, pelo menos aí nas cidades do interior, em que isso pode ser bem mais fácil. E você tem na segunda série do ensino médio as 10 aulas de aprofundamento curricular, que são as unidades curriculares das quais a gente vai falar daqui a pouquinho. Na terceira série do novo ensino médio, lá em 2023, eles terão 20 aulas de aprofundamento curricular. Na primeira série, não tem aprofundamento curricular, tem de itinerário formativo aquelas disciplinas 5 aulas por semana do Inova, 2 de eletiva, 2 de projeto de vida e uma de tecnologia. Entendeu? Visualizou aqui a matriz curricular de uma turma de ensino médio diurno, manhã ou tarde, aqui no formato do novo ensino médio? Então, vamos só recapitular aqui algumas mudanças. Primeira série do ensino médio não muda nada, permanece como está e como você já conhece. Segunda série do ensino médio tem mudanças aqui substanciais. Arte, educação física e inglês não estão na formação geral básica. Elas estão, algumas delas na expansão, então você tem ali educação física na expansão. Eu também não mencionei aqui antes, mas inglês também está na expansão, só que inglês será dentro do próprio período do aluno mesmo, não será no contraturno, mas foi considerado aqui como parte da expansão da carga horária. E também o aluno terá na expansão no contraturno, além de eletiva, orientação de estudos e a educação física no contraturno presencialmente, tá bom? Então, essa é basicamente a configuração do novo ensino médio. A gente tem que falar um pouquinho mais detalhadamente das 10 aulinhas do aprofundamento curricular. Então, a gente vai mudar aqui de documento, vamos aqui à matriz das unidades curriculares, e eu vou tomar aqui como exemplo a matriz de ciências humanas e linguagens, que é cultura em movimento. Vamos achar aqui. Veja lá. Esse aprofundamento curricular de ciências humanas e linguagem, observe aqui, chamado Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, ele traz na unidade curricular 1, que é a unidade, portanto, que será executada no primeiro semestre da segunda série do ensino médio, um conjunto aqui de 5 componentes curriculares: traduções culturais, práticas corporais de lutas, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura, a cultura em contexto e a cultura e seus sentidos. Quando chegar no segundo semestre, nós estaremos na unidade curricular 2, dentro, portanto, do itinerário formativo ou do aprofundamento curricular Cultura em Movimento.
E aí nós teremos outros 5 componentes: cinema, transformação, cultura digital e atividade física, nós robôs, as relações socioculturais e o trabalho no mundo digital, relações sociais e tecnológicas, a literatura em evolução e tecnologia, comunicação e cultura. Então são esses os 5 componentes da unidade curricular 2 do aprofundamento curricular A Cultura em Movimento. E o que acontece? Então uma galerinha, ou seja, parte ali das turmas da segunda série do ensino médio optou por esse itinerário formativo, por esse aprofundamento curricular de linguagens e códigos e humanas, e enquanto isso a outra turma, a outra metade da turma da segunda série do ensino médio optou pelo aprofundamento curricular de ciências da natureza e matemática. Por exemplo, optou pelo itinerário Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. E o que esse aprofundamento curricular traz? Ele traz aqui, na unidade curricular 1, temos aqui 4 componentes curriculares: zoonoses tropicais, energias limpas, estatística na saúde pública no meio ambiente e água solvente universal. Então, enquanto uma turma está lá no aprofundamento curricular de linguagens e códigos e humanas, a outra turma da segunda série está no aprofundamento curricular de ciências da natureza e matemática, tá bom? Estou pegando esses 2 exemplos, que são, aliás, os 2 exemplos mais comuns na maior parte das escolas que eu conheço, mas em outras escolas, principalmente as maiores, há mais opções aí de itinerários formativos e de aprofundamentos curriculares, tá bom? Vamos agora focar nesses exemplos para a questão de atribuição. Vamos entender aqui. Vamos ficar aqui mesmo em Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, que é um aprofundamento curricular de ciências da natureza e matemática. Esse componente zoonoses tropicais, ele tem, portanto, 2 aulas por semana. E aqui embaixo você tem que a atribuição desse componente zoonoses tropicais vai acontecer da seguinte forma: o diretor da escola vai observar a habilitação prioritária de biologia, isto é, essencialmente ele vai fazer todo o esforço para que esse componente zoonoses tropicais seja atribuído a um professor com habilitação específica, com licenciatura plena em biologia. Caso não haja professor de biologia disponível, caso não haja professor que de repente queira essa turma ou porque sua jornada já está completa, então ele deverá observar a habilitação alternativa ou a qualificação. Mas o que acontece nesse primeiro exemplo que a gente pegou? Não há habilitação alternativa. Zoonoses tropicais é só mesmo professor com licenciatura plena em biologia que pode ministrar aulas. Vamos ao segundo exemplo. O componente curricular Energias Limpas dentro do aprofundamento curricular chamado Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável de Ciências da Natureza e Matemática na segunda série do ensino médio, unidade curricular 1. Esse componente Energias Limpas deverá ser atribuído prioritariamente a um professor com licenciatura plena em Física, habilitado especificamente em Física, correto? Caso não tenha um professor habilitado em Física disponível para essa turma aqui, então o diretor pode atribuir a um professor com habilitação ou qualificação para Química. Habilitação, só para esclarecer, é a licenciatura plena, é a habilitação principal ali da sua formação acadêmica, do seu diploma. Qualificação é quando você tem um conjunto de horas na sua formação básica ali acadêmica, dentro da sua graduação, que lhe qualifica a ministrar algumas outras disciplinas que não são da sua licenciatura, mas pela sua formação, pelo número de horas que você tem na sua graduação, você tem qualificação para ministrar aquela disciplina também. Então, por exemplo, tem muitos professores de biologia que são qualificados para dar aula de química, tem professor de física qualificado para dar aula de química, tem talvez ali até bacharéis, enfim, professores que podem ministrar aulas de química, mas não são licenciados em química especificamente. E aí, vamos entender da unidade curricular 1, do primeiro semestre para a segunda, o que acontece, já que a atribuição ela é anual, mas essas unidades curriculares são semestrais. Acontece que você vai observar que a mesma estrutura da unidade curricular do primeiro semestre é a do segundo semestre também.
Olha aqui, a unidade curricular 1 do aprofundamento curricular, meu papel no desenvolvimento sustentável, tem 4 componentes, não tem 5 igual aquele de ciências humanas e linguagens. 2 aulas por semana para zoonoses tropicais, professor de biologia, 2 aulas por semana para energias limpas, para professor de física, 4 aulas por semana para professor de matemática, se não tiver de matemática, pode ser um professor habilitado ou qualificado em física, e 2 aulas por semana para o componente água solvente universal, que vai ser atribuído para um professor de química, prioritariamente, e também de química como alternativa. Então aqui é só química que pode cuidar do componente água solvente universal. Então, o professor que tiver aulas atribuídas em zoonoses tropicais no primeiro semestre, um professor de biologia ali, o que vai acontecer no segundo semestre? Ele já vai ficar responsável pelo componente lá da unidade curricular 2, tá aqui, chamado hábitos sustentáveis. 2 aulas por semana também para professor específico de biologia também. Tá? Então o professor ele tem a atribuição ali anual, ele fica responsável por um dado componente curricular na unidade curricular 1 e responsável por outro componente correlato na mesma área em continuidade na unidade curricular 2. Mesmo número de aulas por semana. Tá? Então, por exemplo, o professor de matemática ele ficou responsável ali pelo componente curricular estatística na saúde pública na unidade curricular 1, numa turma ali de segunda série do ensino médio. O que vai acontecer? No segundo semestre, ele fica responsável pelo componente curricular chamado Construção Sustentável e também terá 4 aulas por semana. Não muda a carga horária, não muda o horário das aulas, permanece igual, afinal de contas é a mesma estrutura na unidade curricular 1 e na unidade curricular 2. E aí você combina agora os dois conhecimentos. O que você sacou aqui desses itinerários formativos, do aprofundamento curricular e das unidades curriculares, e dentro deles os componentes específicos, com aquela outra tabelinha de que falamos lá da matriz do novo ensino médio. Lembra que na segunda série do ensino médio havia ali uma certa redução das aulas de língua portuguesa? Então não eram mais 5 aulas de língua portuguesa como estavam acostumados, mas passou a ser 3 aulas de língua portuguesa? Lembra que matemática também caiu? De 5 caiu para 3? Então, o que acontece? Reduziram as aulas para o professor, sobretudo? Não. Né? O professor ele tinha 5 aulas de matemática na segunda série do ensino médio. O que acontece na segunda série do novo ensino médio? Ele pode ter atribuídos a ele 3 aulas de matemática na formação geral básica específica e ele pode aqui ter atribuídas 4 aulas por semana, né? Vamos grifar aqui, dentro do componente estatística na saúde pública e meio ambiente. Então, na segunda série do ensino médio, no currículo do ensino médio tradicional, havia 5 aulas de matemática por semana. Agora há 7. 3 da formação geral básica, matemática, mais 4 aulas de matemática dentro do aprofundamento curricular de ciências da natureza e matemática. Eu sei que eu dei o exemplo aqui do aprofundamento chamado Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, mas outros tantos itinerários de matemática que combinam com ciências ou não, haverá ali aulas para todos os professores, todas as áreas. Eu estou usando aqui apenas um exemplo, mas você pode repetir essa análise e verificar que no final das contas, para o professor não faltam aulas, e para o aluno também não. O que acontece para o aluno é que se ele opta por um dado aprofundamento curricular, ele vai ter, portanto, mais aulas em ênfase naquela área ou naquelas áreas do conhecimento de sua opção. Na formação geral básica, talvez ele realmente sinta ali uma redução. Por exemplo, se o aluno optou por um itinerário ou pelo aprofundamento de ciências da natureza e matemática, esse que vocês veem aqui na tela, então ele terá menos aulas de língua portuguesa. Ele tinha 5 aulas na segunda série do ensino médio no formato tradicional e agora ele tem 3 aulas de língua portuguesa. Há uma redução sim ali, mas não há o prejuízo da disciplina, não deixa de haver ali a disciplina na sua formação geral básica, tá certo? E para o professor também não há redução.
Para o professor, você pode pensar que, de uma forma geral, observando a organização da escola como um todo, haverá aumento das aulas disponíveis para atribuição. E eu vou explicar por quê. Na sua escola, tem aí, por acaso, algum período do dia, manhã, tarde ou noite, em que há apenas uma turma de segundo ano ou de segunda série do ensino médio, agora em 2022? Então, veja só, essa turminha de segunda série do ensino médio, quando forem as aulas do aprofundamento curricular, ela vai ser dividida em duas turmas. Uma turminha vai lá assistir às aulas do aprofundamento, por exemplo, de ciências da natureza e matemática, a outra turminha vai assistir aulas do aprofundamento curricular de ciências humanas e linguagens. Então, o que significa em termos de atribuição? Se nós tínhamos 35 aulas da grade da segunda série do ensino médio atribuídas a todos os professores, nessa configuração de uma turma no mesmo período, nós temos 45, ou seja, porque as aulas de aprofundamento vão se duplicar, né? Porque eu vou ter que dividir a turma ali em duas para ofertar os dois itinerários. Isso não acontece se eu tiver duas turmas de segunda série do ensino médio no período, porque aí essas turmas podem se misturar ali quando chegam as aulas do novo ensino médio, uma turma vai para o itinerário de ciências, natureza e matemática, por exemplo, a outra turma vai para o itinerário de ciências humanas e linguagens. Então é isso, desculpa a agilidade nessas informações todas, você pode ver e rever esse vídeo aí quantas vezes, vai sobretudo analisar esses documentos que eu vou deixar aqui acessíveis no link, vai bater um papo com os coordenadores, as coordenadoras da sua escola, vai também ali pentelhar o diretor ou a diretora da sua escola, tirando dúvidas a respeito desses documentos, porque isso é muito importante, é a sua vida, professor, que será reorganizada agora no processo de atribuição de aulas. Aliás, antecipado e envolve as suas escolhas ou as aulas que serão atribuídas a você dentro desses novos componentes, dessa nova organização que vem aí no novo ensino médio. Aliás, se você não assistiu ainda ao meu vídeo sobre a atribuição de aulas, assista. Eu vou deixar aqui linkado também na descrição, talvez aqui em cima num card ou no finalzinho do vídeo vai aparecer ali nas miniaturas. Assista, porque a atribuição de aulas também tem aí muita novidade além da antecipação do calendário, não é? Então é isso aí, eu espero ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, outras pessoas podem estar precisando dessas informações. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Professor, se esse não é o primeiro vídeo que você assiste no meu canal e você ainda não se inscreveu, então talvez valha a pena você se inscrever, acompanhar os outros vídeos, ativar também ali o sininho e aí você recebe uma notificação cada vez que um vídeo novo é divulgado por aqui. Um grande abraço a vocês, até mais, tchau, tchau!